Queridos, eu sou apaixonado pelo Evangelho. O Evangelho, ele fez de mim tudo que sou e ainda pode fazer de mim tudo aquilo que eu não sou. O Evangelho, ele nos dá uma nova perspectiva de vida. Ele nos dá esperança. E o povo adventista é o povo da esperança. No nome da igreja diz adventista, né? Crê no advento. Por isso que uma música conhecida no nosso cenário diz: ó, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Eu sei que durante a semana a gente corre atrás de muita coisa, né? Tem que ganhar o pão, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da família, tem que organizar as coisas. Mas nós não podemos perder o foco. Nós não podemos se esquecer que nós somos um povo em jornada. Tem muita coisa boa no mundo e tem muita coisa ruim. Mas o céu é muito melhor, né? O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós corremos o risco de armar tão bem as nossas tendas, né? E achar que aqui é o nosso lar, né? Eu gosto muito de um texto de Ellen White, que não lembro agora exatamente a referência, mas ela diz que um dia, quando o povo de Deus chegar lá na Nova Jerusalém, né? Então ela descreve e ela mais ou menos diz que ali às margens do Rio da Vida, naquele lugar maravilhoso, naquela relva verde, o povo de Deus cansado e peregrino finalmente vai encontrar um lar. E nós precisamos lembrar que estamos indo para lá. Temos lutas e desafios, mas estamos indo para lá. Eu queria estudar com você nessa noite o primeiro capítulo de Hebreus. Se você tem a sua Bíblia aí, abra em Epístola aos Hebreus. Esta carta escrita aos Hebreus, ela não diz quem escreveu essa carta. Alguns estudiosos dizem que foi Paulo e muitos dizem que não foi Paulo. Mas a maioria dos adventistas, vou dizer maioria porque a gente tem que sempre respeitar os que não concordam, né? Mas a maioria acredita que realmente foi o apóstolo Paulo. E Ellen White diz que foi ele que escreveu. E aqui então, no primeiro capítulo de Hebreus, há uma apresentação de Jesus Cristo. E eu queria perguntar para você pensar, quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? Eu fico pensando naquela frase terrível que Jesus dirá quando ele voltar a algumas pessoas. Ele dirá: eu não vos conheço. Está na Bíblia, né? Não é que ele quer dizer essa frase. Não vos conheço. Então eu me pergunto, eu conheço Jesus? Porque para que quando ele voltar, ele me conheça, eu tenho que ter gastado tempo com ele. E às vezes nós pensamos que Jesus é muita coisa que ele não é. E eu acho interessante que o livro de Hebreus começa apresentando quem é Jesus. E eu queria tirar algumas lições com vocês. Eu sei que vocês estão no mês, eu vi ali projetado no mês da entrega, no mês da mordomia. E há algumas coisas interessantes aqui que vão falar também sobre isso. Vamos orar antes de ler o texto. Feche os olhos, por favor. Nosso Deus e querido Pai, que bom podemos estar na Tua casa nesta noite. E agora, ao abrirmos a Tua palavra, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, Pai. Nós não merecemos, mas pedimos este favor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Acompanhem comigo aqui Hebreus capítulo 1, verso 1 até o verso 3. 1 a 3. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A revelação de Deus ela é progressiva. Deus ele não tem como chegar e despejar tudo que Ele é para nós, porque a nossa mente não consegue. Lembram daquela história conhecida de um filósofo que andava na praia e ele viu um menino, e o menino tinha feito um buraco na areia
e ele pegava um baldinho, pequeno baldinho, ia na água, enchia e colocava água no buraco. Ia no mar, pegava água, botava no buraco. E aquele filósofo disse: menino, o que você está fazendo? Ué, não está vendo? Estou esvaziando o mar. Né? Esvaziando o mar. E aquele filósofo pensou em repreender aquele menino. Não tem como esvaziar o mar, né? E ele parou e pensou: que lição para mim. Não é a mesma coisa que eu estou fazendo? Todos os dias eu fico pensando, matutando e tentando esvaziar o mar, a mente de Deus. O conhecimento sobre Deus é muito grande. E eu quero colocar todo este mar na minha cabeça, num pequeno buraco. Então Deus é tão maravilhoso que Ele se revela a nós de muitas formas. Aqui diz que Deus, Ele falou. Quantas vezes? Muitas vezes. E de quantas maneiras? De muitas maneiras. E a pergunta é: Deus tem falado com você? Muitas vezes, de muitas maneiras. Às vezes os problemas da vida são formas que Deus usa para falar com a gente, né? Às vezes algumas perdas, às vezes as frustrações. Não é que Deus quer que aconteçam coisas ruins com a gente, mas Deus às vezes de um limão faz uma limonada, né? As coisas ruins vêm, às vezes é uma pessoa que está fazendo contra a gente, mas Deus ele aproveita uma situação para tornar uma bênção para a nossa vida. E Deus ele vai se revelando, o seu amor, a sua graça. E Deus ele se revelou pelos profetas, pelos patriarcas, mas o que nos chama a atenção é que o texto diz que nesses últimos dias, e aqui, esses últimos dias não está falando do final da história da Terra, mas o tempo em que Cristo veio neste mundo também é chamado dos últimos dias, porque definiu a história, né? Ao morrer na cruz, Cristo condenou e realmente deu a condenação final a Satanás e nos libertou do pecado. E aqui diz que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a qual também constitui o herdeiro de todas as coisas. Então Deus ele falou pelos profetas, que também escreveram na Bíblia, e aí esses registros do Antigo Testamento foram levados às gerações, mas a maior revelação de Deus não é a revelação escrita, mas a revelação viva na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então vejam, ele revelou-se através da natureza também, porque a natureza, Salmo 19 diz que, né, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, ele revelou através da natureza, e você pode ver o amor de Deus na natureza, mas você também vê na natureza catástrofes, a rosa tem espinho, animais selvagens. Então você fica em dúvida, porque a natureza tem um efeito do pecado. Aí então temos a revelação oral que foi dada pelos profetas, mas aí para que as pessoas não esquecessem, e foi escrito, mas aí finalmente Deus mandou Jesus Cristo. Deus podia simplesmente ter mandado apenas mandado a Bíblia, né? E a Bíblia é preciosa, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E quando ele enviou Jesus Cristo, João ele diz que Jesus é o verbo, é o logos, é a palavra de Deus. É a palavra em carne. Você sabe que uma coisa muito boa de receber é um abraço, né? Nós somos seres relacionais e gostamos do carinho do abraço. E Deus nos tocou com o seu abraço também. Ele tornou Jesus Cristo em carne, em pessoa, em ser humano. Lá no céu, Deus tinha tudo. O céu não estava vazio, estava cheio. Lá no céu, Deus tinha o Evangelho. Evangelho, a palavra grega evangelion, boas novas, né? Deus tinha lá as boas novas, mas nós não sabíamos ainda dessas boas novas. Deus tinha lá a sua graça, que nos salva. A sua graça, que para nós é imerecida. A graça de Deus, que ela é profunda, ela é inexplicável. Deus tinha lá no céu, mas essa graça não tinha nos alcançado. Deus tinha lá no céu o seu Filho. O seu Filho, o único Filho de Deus. E Deus, tudo isso que eu falei, as boas novas, a graça e Jesus Cristo é a mesma coisa. Porque Jesus é as boas novas, é a boa notícia para o mundo caído em pecado. Jesus é a graça de Deus. E Jesus é o Evangelho. E Deus pegou tudo isso que ele tinha. Porque nós aqui não tínhamos boas novas nenhuma, só notícia ruim, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é
à morte, condenados, sem nenhuma esperança. Nós não tínhamos boas novas, nós não tínhamos graça, não tínhamos ninguém. E Deus pegou tudo que ele tinha então, a graça, o evangelho, as boas novas, e transformou em carne, em pessoa, Jesus. E por isso que João diz, e nós vimos a sua glória. A glória como o único Filho de Deus, o unigênito de Deus. Então, Deus fez isso com Jesus Cristo. A suprema revelação de Deus. E por isso, na primeira carta de João, no capítulo 5, João diz, quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Veja, às vezes alguém pode pensar que nós estamos simplificando o Evangelho demais. Alguém pode pensar, e as demais coisas do Evangelho? Mas o Evangelho começa dessa forma. Você tem o Filho ou não tem? Você aceita Cristo ou não aceita? E depois que aceita Jesus, aí sim vem o que nós chamamos de disciplinas espirituais. Você precisa orar, ler a Bíblia para estar em comunhão, obedecer os mandamentos, porque essa é a expressão do amor por Jesus Cristo, né? Mas tudo começa com isso. E aqui, em Hebreus capítulo 1, eu encontro 7 características. Você pode encontrar mais na sequência, mais básicas de Jesus Cristo. E eu queria compartilhar com você, então, essas 7 características de Jesus Cristo. E as lições que elas têm para a nossa vida. Eu não sei até que horário vocês costumam ir aqui, 8h30? Ou antes? 8h30, certo. Então vamos lá. Temos tempo. Então aqui nós vamos reler o verso 2, e aí vamos ler então o verso 2 e 3. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem construiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nos céus. Então vejam, primeira característica de Jesus que aparece aqui, ele é o herdeiro de todas as coisas. Aqui diz que Deus o construiu herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. No mundo que nós vemos, as pessoas gostam de receber uma herança, né? As pessoas brigam por herança, entram na justiça, irmãos se tornam inimigos por causa de herança, né? E aqui diz Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Você não é herdeiro, Jesus é herdeiro. Mas através de Jesus Cristo nós recebemos todas as coisas que Deus tem. Você não é o dono, você é o filho do dono, né? E no caso aqui, nós somos irmãos do filho do dono, né? Irmãos de Jesus Cristo. Então, nós não precisamos nos preocupar. Nós temos tudo. Porque nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso. Vocês lembram que na Bíblia diz, por que vocês se preocupam com o dia de amanhã, né? Como que vocês vão comer ou beber? Jesus falou isso para as pessoas que estavam ouvindo ali. Por que vocês se preocupam com a vida? Porque vocês não podem acrescentar nem um côvado, ou seria meio metro na nossa linguagem, mais ou menos 44, 45 centímetros, a sua vida. Vejam as aves, elas não plantam, não colhem, mas o vosso Pai que está no céu dá alimento para elas. Veja os lírios do campo, eles não fiam, não costuram, não fazem uma roupa, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. Então Jesus ele diz, por que vocês se preocupam com tantas coisas? Se nós formos sinceros aqui, nós vamos ter que declarar que a gente se preocupa, né? Muitas vezes, talvez alguns mais, outros menos. Mas ao olhar essa característica de Jesus Cristo, que ele é o herdeiro de todas as coisas, então é um convite para que você não se preocupe. Se tem uma forma que nós podemos aprender a sermos fiéis a Deus em todas as coisas, é lembrar que ele é o dono de todas as coisas. Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E você não precisa se preocupar com nada. Trabalhe, faça a sua parte. Lá no livro de Salmos diz que, em relação ao pão, o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Está dormindo, você vai trabalhar no outro dia, mas está dormindo, Deus já proveu o pão. E você vai buscar a bênção de Deus, mas já está prometida para você. Não é uma coisa que você vai, mas não vai conseguir, né? Você vai trabalhar e vai conseguir a bênção. Agora, ficar dormindo o dia inteiro não vai conseguir. E Deus é tão bom que há muitas pessoas, tem pessoa que não consegue trabalhar porque é doente,
porque tem problemas, né? Vamos imaginar uma pessoa que não queira trabalhar porque não gosta mesmo da coisa, né? Deus é tão bom que muitas vezes essa pessoa ainda ganha ainda o que precisa, né? Então veja, quanto mais aqueles que vão atrás e buscam. Segunda característica de Jesus Cristo, aqui diz que ele fez o universo. Deus fez o universo através de Jesus Cristo. Jesus foi o meio que o universo foi criado. Então nós podemos dizer que Jesus Cristo, além de ser o herdeiro de todas as coisas, ele também é o Criador. Mas o que me chama a atenção em relação a Jesus Cristo não é o fato apenas que ele é o Criador, mas que ele é também o recriador. Porque um dia ele criou este mundo, mas o ser humano pecou e se afastou. O ser humano se meteu em muita confusão. E quantas vezes na nossa vida a gente se mete em muita confusão por nossas escolhas, né? Escolhas erradas. E eu sei que Jesus Cristo ele pode reconstruir o que está quebrado. Talvez nessa noite alguma coisa seja quebrada na sua vida. Às vezes é um relacionamento, um casamento. Mas sabe que Jesus tem o poder de reconstruir. E se não for para o seu bem a reconstrução do relacionamento, que às vezes foi quebrado há muito tempo atrás, né? Eu falo, pastor, mas eu separei há 10 anos. Tá? Deus pode reconstruir a sua vida daqui para frente. Amém? Talvez você seja quebrado, despedaçado por dentro, por um filho que está longe dos caminhos de Deus. Mas Deus ele tem o poder de reconstruir o que está quebrado. Talvez alguém esteja lutando contra um pecado que não consegue vencer. Se tornou um vício, uma doença. Sabe que Satanás ele tem muitas mentiras, ele é o pai da mentira. Mas tem uma mentira que ele gosta de dizer para as pessoas, é que não existe vitória. A pessoa vai lá, tenta, cai, e não, mas agora eu vou conseguir. E Satanás diz, não adianta, não existe vitória. Você vai ser um derrotado. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é vencedor só, é mais do que vencedor. E Jesus, que é o Criador, ele se manifesta em nossa vida também como o recriador, o reconstrutor de todas as coisas. Então, não se esqueça disso. Na sequência, no verso 3, diz que ele é o resplendor da glória de Deus. O resplendor da glória de Deus. E depois, na sequência, fala que ele é a expressão exata do seu ser. Eu dividi aqui em duas características. Primeiro, o resplendor da glória. O que é glória, né? O que é glória, né? Bom, no contexto deste mundo, glória é uma coisa muito diferente do que está na Bíblia, né? Porque no contexto deste mundo, a glória, ela muitas vezes tem a ver com a fama, né? Aquela pessoa viveu os seus dias de glória. O que as pessoas estão falando? Foram momentos de fama, de dinheiro, de posição, destaque, né? E eu lembro que as pessoas às vezes fazem também trocadilhos, brincadeiras com essa expressão glória. Eu lembro que lá no NASP, onde fiz teologia, não sei onde o pastor estudou, o Campus 1, que era ali, tinha começado. Então eu lembro que quando alguém casava, né? O pessoal dizia, foi pra glória, né? Foi pra glória, né? Kabod, né? Em hebraico, né? É isso, né? Foi pra glória, né? Porque ser solteiro não é fácil muitas vezes, né? Ele encontrou alguém ali, foi pra glória. Mas, queridos, a glória que a Bíblia fala não é esta glória. Primeiro, a glória na Bíblia, ela está completamente identificada com a presença de Deus. Ou seja, biblicamente é impossível glória sem a presença de Deus. Ou seja, na sua vida, se você quiser viver na glória ou de uma forma gloriosa, sem Deus não é possível. É impossível. E quando diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, nós podemos dizer, ele é o brilho da glória de Deus. Ele é a manifestação da glória de Deus. Está dizendo que através de Jesus Cristo, a glória de Deus brilhou em nossa vida. A glória de Deus, né? Através de Jesus Cristo. Vejam, agora Jesus ele se movia de uma forma tão simples, né? Se vestia simples, falava simples com as pessoas, vivia no meio do simples, comia com pessoas simples. Um dia eu perguntei para a minha igreja, minha ex-igreja agora, né? O que eles... como eles me veriam se eu entrasse numa casa, né?
para comer, e ali estivessem este povo que se envolveu no Brasil, lá no Mensalão, né? E tal. De repente algumas garotas de programa ali, e tudo que tipo de pessoas, né? Pessoas corruptas, pessoas que desviavam recursos, né? Quem sabe ali um juiz corrupto e tal. Não, pastor, o pastor não poderia estar com essas pessoas, né? E eu fiquei pensando, realmente, se eu tivesse com essas pessoas, seria visto como alguém que de repente era favorecido financeiramente até por eles. Mas imagina o que Cristo passou, porque ele comia com publicanos e pecadores. O que era um publicano? Era a pessoa que cobrava impostos para Roma, mas eles eram corruptos, né? A maior parte deles desviavam dinheiro, e as pessoas sabiam. Mas é claro que Jesus mudou a vida de muitos deles. Ele foi o resplendor da glória de Deus para eles. E eles reconheciam essa glória e se quebrantavam. Jesus não fez nenhum sermão na casa de Zaqueu. Não precisou condenar o seu procedimento. Nos olha, Zaqueu, você tem que parar de roubar, né? Mas quando ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse, Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei. Só entrou na casa dele, vou devolver tudo que eu roubei. Imagina, pastor Marcos, se a gente tivesse poder, né? Entrou na casa, pastor, eu vou parar de roubar. Mas que isso, irmão? Né? Não vou roubar mais, pastor. Nem sabia, né? Então, eu vou parar agora de roubar. E quem eu defraudei, eu vou... É a quarta parte, é isso? Eu não lembro. Né? 4 vezes mais. Que não precisaria, né? Então, o resplendor da glória de Deus. Então, iluminando a vida das pessoas. E a quarta característica, a expressão exata do seu ser. Vejam, nós cremos em quantos deuses? Olha que pergunta mais boba, né? Um Deus, né? Ué, mas não é Jesus? Jesus é Deus ou não? E o Espírito Santo? E o Pai? Então é 3. Estou confundindo aqui, né? Isso é um assunto que a gente pode estudar, né? Bastante de vocês já estudaram. Mas vejam, nós cremos em apenas um Deus, mas 3 pessoas. Isso é um mistério que a gente vai ainda, imagino, durante a eternidade inteira, compreender isso cada vez mais. Mas vejam, queridos, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quando Jesus ele veio, a Bíblia diz em Gálatas, se eu não estou enganado, 4:4, que ele veio na plenitude do tempo, no tempo certo. E eu ficava pensando, mas como é que no tempo certo? Eu podia ter vindo na nossa época, né? Não é porque o mundo está tão complicado, vir aqui faria um impacto tremendo. Por que aquele era o tempo certo? Vejam, a religião verdadeira naquela época, que pregava o mais parecido com a verdade, era quem? Os judeus. Claro que o judaísmo tinha se desviado bastante do que era o certo. As pessoas olhavam os líderes religiosos e entendiam, esses representam a Deus. E como é que eles eram? Orgulhosos, desprezavam os pobres, né? Se achavam melhor de todo mundo. Então, assim como eles não tinham uma abertura para chegar nesses líderes e pedir alguma ajuda, alguma orientação, eles sentiam, Deus está muito distante da gente. E Jesus chegou nesse momento para mostrar quem era Deus. Ele é a revelação de Deus. Lembram que quando ele estava, numa certa ocasião com seus discípulos, Felipe disse, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Cristo disse, Felipe, eu estou há tanto tempo com você e você pede para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos a expressão exata. Me parece às vezes que nós, como cristãos, temos uma visão de Deus, uma visão de Jesus, né? Jesus é o bonzinho, né? E Deus é aquele que, você fez coisa errada, né? E muitas vezes a gente se perde nisso aí. Porque tem uma ideia do Pai que não é verdadeira. Vejam que a Bíblia mostra o amor de Deus. E Jesus, ele diz, quando vocês orarem, como é que vocês vão orar? Pai nosso que está no céu. É claro que às vezes você está num ambiente mais formal e você pode fazer uma oração mais formal. Não estou criticando isso. Mas alguns querem em casa ali, no seu quarto sozinhos, né? Grandioso, magnânimo, augusto, supremo, não sei o quê. Mas colocam Deus tão longe, né? Tem que ter respeito com Deus, é claro. Mas ele fala, quando você orar, fala, Pai nosso. Porque tem que respeitar um pai também, não tem que respeitar? Então, você respeita este Pai, mas Pai nosso. Pai,
Eu diria, se você está com outras pessoas, é Pai Nosso. Se você está sozinho, é meu Pai, né? Meu Pai que estás no céu. Então Jesus, ele revelou a Deus, a expressão exata do seu ser. Quer conhecer a Deus, tem que conhecer Jesus. A quinta característica das 7, aqui diz sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus, além de ser o herdeiro, o dono de tudo, o criador, o resplandor da glória de Deus, a expressão do seu ser, ele também é o sustentador. Eu venho do Brasil, como vocês sabem, e o Brasil vive momentos bem difíceis, né? Vocês devem ter acompanhado as notícias e tal, né? O Brasil, ele vinha em anos muito bons, né? Aparentemente bons, assim, porque as pessoas estavam... As coisas não subiam, né? Assim, o teu dinheiro não comprava muito, mas pelo menos comprava a mesma coisa, né? Mas alguém tinha que pagar a Copa do Mundo, né? Vocês sabiam que alguém tinha que pagar, né? Tudo que compra tem que pagar, né? E aí o povo pagou, né? Então subiu tudo. E muitas vezes as pessoas, e mesmo num lugar como este, onde existe uma qualidade melhor de vida, eu sei que as pessoas lutam para ter as coisas que têm. Trabalham, não é fácil. E talvez alguns podem pensar às vezes que você é o sustentador, né? Você é o sustentador. Ah, não, se não fizer por mim, ninguém vai fazer. Isso é terrível, porque isso aleija o Evangelho. Há uma palavra que pode não ser conhecida, que é o senhorio de Cristo. Talvez você não tenha ouvido ainda, ou talvez tenha ouvido. O senhorio de Cristo. Ele é o Senhor. Há uma pergunta que nós fazemos lá quando a pessoa vai se batizar, que nós fazemos ali, ou na ficha batismal, no voto batismal, se a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Não é só Salvador, né? É também como Senhor. O senhorio de Cristo significa que você entende que Ele é o Senhor e tudo é dele. E o carro que você anda não é seu, a casa que você mora não é sua, é dele. Mas Ele deixou você usar. E Ele sustenta a sua vida. Algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, com o dízimo. E ser cristão é andar na contramão, muitas vezes. Veja bem, você está dentro de uma igreja onde se prega que o sábado é o dia de guarda, não é verdade? Mas não é a igreja que prega, a Bíblia, claro, mas é uma igreja que está pregando o que está na Bíblia ali. No mundo onde as pessoas trabalham de sol a sol, né? Alguns trabalham 7 dias por semana. No mundo onde domingo as pessoas param mais e no sábado muitos trabalham, você está dizendo que é o sábado, porque a Bíblia está dizendo. Aí no mundo onde todo mundo luta para ter os seus recursos, está dizendo, não, depois que você recebe, você pega 10% e dá para a igreja, e mais as ofertas e tal. Deus não precisa do nosso dinheiro. Alguém pode dizer assim, não, mas o dinheiro ele mantém a igreja. Ele mantém porque foi a forma que Deus disse que era para ser. Mas Deus podia dar um outro jeito, né? Porque em lugares que não tem recursos, onde a igreja não tem recursos, e onde a igreja passa dificuldade, Deus mandou de formas milagrosas, e teríamos histórias aí para contar tudo que é lugar, né? Mas Deus, Ele, para o nosso bem, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, Ele nos deu o privilégio de entender que Ele é o sustentador de todas as coisas e que você precisa reconhecer isso. Queridos, lá no Jardim do Éden tinha dízimo. Ia lá, botava no envelopezinho, botava o nome Adão da Silva, sei lá, né? Silva é um nome bem comum, deve ter vindo de lá, né? Adão de Deus, muito bem, irmão, Adão de Deus, né? Rua Árvore da Vida, número 35 e tal ali, né? Mas assim, vejam bem, não tinha o dízimo, mas tinha um conceito que tem a ver com dízimo. Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores do Jardim do Éden. Pode pegar à vontade, encostar, comer, de repente subir na árvore e tal. Mas essa árvore aqui não, essa aqui é minha. Essa aqui não pode, não chega nem perto. Essa aqui é minha. E o que é de Deus você não pode pegar para você, tocar e pegar, não, isso aqui é meu agora. Então tinha um princípio, não precisava ter aquilo, mas tinha que ter, porque eles precisavam disso. E nós também, o dízimo é a árvore da vida. Aliás, a árvore do conhecimento do bem e do mal hoje. É a parte que nós não tocamos, é de Deus. Eu tenho uma dívida, preciso de 2.000 esse mês. E eu recebi 1.800. Mas não é culpa de Deus, né?
Então, eu separo a parte que é de Deus. E, Senhor, o Senhor é o sustentador da minha vida. Não é o meu trabalho que me sustenta. Porque uma pessoa pode trabalhar muito e morrer amanhã, né? Ficar doente. Então aqui, Senhor, aqui está o reconhecimento de que tudo é do Senhor. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não quer devolver o dízimo às vezes, a gente quer se livrar do dízimo. É diferente. Vejam bem. E a pessoa, ela acha que é fiel. Entendeu? Devolver o seguinte, separar ali, Senhor, obrigado, com alegria. Se livrar do dízimo seguinte, que tal o dízimo? Deus, Senhor, agora não me pede mais nada, que agora aqui, esse dinheiro eu faço o que eu quero. Eu vou comer o que eu quero, eu vou comprar o que eu quero, né? Isso não é viver crendo que Deus é dono de tudo? Porque daí, para mim, ele é dono dos 10% e os 90% é meu. Fica comigo, mas não é meu mesmo assim. Eu tenho que administrar para Deus. E esse é um desafio que todos nós temos e que temos que aprender. Quando reconhecemos que ele é o sustentador de todas as coisas. E aqui as duas últimas características, elas são muito importantes. Aqui diz que ele, tendo feito a purificação dos pecados. E essa frase, ela tem uma característica de Jesus, sabe por quê? Porque se ele fez purificação de pecados, quando que essa purificação? Claro que a purificação é um processo, mas o ponto principal da purificação dos pecados foi a cruz do Calvário. Então aqui nós estamos vendo que Jesus também é Salvador. Ele é Criador, sustentador, resplendor da glória de Deus, mas ele também é Salvador. Ele fez a purificação dos pecados. E aqui diz, tendo feito a purificação dos pecados, ele fez uma outra coisa depois, que foi sentar à direita de Deus no céu, na majestade nas alturas, né? Antes da gente falar sobre essa última característica, vamos completar a ideia da sexta. Ele fez a purificação dos pecados. O conceito de perdão na Bíblia é muito amplo, assim como o conceito de pecado é muito amplo na Bíblia. Alguns entendem que o perdão tem aquele conceito meio medieval, onde você ia num sacerdote, confessava o seu pecado, ele lhe dava uma tarefa, que podia ser fazer algum tipo de reza, né? Reza tanto isso, tanto aquilo. E esse conceito da igreja medieval continua em muitos lugares. E está perdoado. Então, o perdão tinha que ver com uma tarefa que você fazia e com a declaração de um ser humano. Você está perdoado com base naquela tarefa. Mas o perdão e a purificação que a Bíblia dá é diferente. Você vai a Cristo, confessa o teu pecado, reconhece que não merece nada e ele perdoa. Mas esse perdão vem acompanhado de purificação. Quando aquela mulher estava jogada no chão, em adultério ali, Cristo disse, eu também não te condeno. Uma declaração. Você não está condenada, perdão, estou te perdoando. Mas vai e não peques mais. Então aqui é purificação. Essa purificação, ela é a condição. É mais ou menos o seguinte, uma pessoa está doente e o médico fala, você está perdoado, mas o cara continua doente, não adianta nada. Então essa purificação é Cristo dando poder para você, limpando a sua vida, para você começar uma nova história. É um desafio, mas é possível pela graça de Cristo. E a última característica é, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui, irmãos, está falando da obra de Cristo como sumo sacerdote no céu. Então ele é Salvador, mas ele também é intercessor. Eu quero conversar com vocês mais em outros momentos, quem sabe a gente pode fazer até uma série futuramente. Eu tenho estudado muito sobre esse assunto, da obra que Cristo está fazendo hoje no céu por nós. Geralmente quando eu olhava esses assuntos, e até como pastor, era uma coisa que eu não gostava de tocar muito, porque é meio complexo. Às vezes você pensava sempre, nesse negócio de santuário celestial, para quem já estudou aqui, é aquela profecia cheia de datas, né? E você tem que estudar, e aquela coisa é difícil, árido demais. Mas eu percebi que a mensagem de Cristo como intercessor no céu por nós, ela é vital para nós hoje. É a mensagem que nós precisamos hoje, irmãos. Nós temos que olhar para trás e ver que Cristo morreu por nós, mas temos que olhar agora para cima e ver que Cristo hoje faz uma obra por nós. Ele não está dormindo de braços cruzados, ele está hoje, dia a dia, em cada momento. A Bíblia diz em Hebreus, se não me engano é 7:25, ele vive sempre para interceder por eles. Amém? Cristo está 24 horas por dia intercedendo por você. E essa intercessão de Cristo é que faz a diferença na sua vida. E hoje, então,
você tem a purificação dos pecados através da sua morte na cruz e através da sua intercessão, você alcança perdão, graça e socorro. E essa verdade, eu quero terminar agora, essa verdade do capítulo 1, de quem é Jesus, do que ele faz por nós. Aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 1, olha o que ele diz sobre isso aqui que a gente acabou de estudar. Vamos imaginar que o apóstolo Paulo, nós estivéssemos sentados, ou tivéssemos recebido uma carta do apóstolo Paulo, e ele nos falou quem é Jesus, o que ele faz por nós, e aí depois ele dissesse isso aqui que nós vamos ler agora. Capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza ao quê? As verdades ouvidas, que foi isso aqui que a gente estudou agora. Para que dela jamais nos desviemos. Então, nós temos que nos apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aqui a expressão desviemos é uma expressão que também, a palavra grega que está aqui, era uma palavra também usada em relação aos rios, né? Quando um rio, ele tinha um desvio no seu curso, né? Então era a mesma palavra usada. Vocês percebem que o rio, a água, ela procura sempre o caminho mais fácil, né? Se tem uma rocha, a água desvia, né? Ela não vai enfrentar a rocha, né? Ela desvia. A água é muito forte, mas ela geralmente desvia dos obstáculos, procurando o caminho mais fácil. Nós corremos o risco em nossa vida cristã de sermos como a água, né? Procurar o caminho mais fácil. E por isso Paulo fala, irmãos, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que a gente não se desvie dessas verdades. E eu queria fazer um convite para você nessa noite. Quem é Jesus Cristo para você? Nós estudamos sobre isso. O que ele representa na prática na sua vida? Aqui nós vimos que ele é sustentador, ele é salvador, ele é intercessor, mas tem que ser vivido na prática. Eu tenho que enfrentar minhas lutas e contar com ele como intercessor, entregar os meus recursos e a minha vida, entender que tudo que eu tenho, tudo que eu administro, ele é o sustentador. E tudo isso Paulo está dizendo, você precisa pegar nessas verdades na sua vida, na prática, né? No dia a dia, e não se desviar dela jamais. Há um lindo hino no Inário Adventista, gostaria de ver se a gente poderia cantar agora, eu acho que é 85, e este hino ele diz, lindo és meu mestre, lindo és meu mestre. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé então, e vamos cantar com todo o coração. Não sei se alguém quer puxar aqui à frente, nos ajudar, pastor, temos microfone. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, Pai, porque Tu o entregaste em nosso lugar na cruz do Calvário. Amém. Para morrer por nós. Amém. Obrigado, Pai, porque Ele revelou que o Senhor é um Pai de amor e de bondade. Amém. Obrigado, Pai, porque em todos os momentos de nossa vida, Jesus Cristo, Ele é realmente Emanuel, o Deus conosco. E nós temos sentido, Pai, que isso tem sido a nossa esperança, a nossa confiança a cada dia. Nós estamos aqui, Pai, no meio de muitos irmãos que, muitos deles têm uma história de desafios e dificuldades, saíram de um outro país para começar tudo do zero aqui. E eu tenho certeza, Pai, que eles têm percebido a Tua mão a cada momento, Pai. Amém. Senhor nosso Deus, que o Senhor continua abençoando a Tua igreja aqui nessa cidade, que possa crescer a cada dia mais, que possamos ver muitos jovens participando aqui, e que juntos possamos trabalhar para isso, Pai. Para que a Tua igreja seja uma igreja cada vez mais viva, atuante, e que atenda às necessidades das pessoas que moram neste lugar, Pai. Ó Pai, o nosso desafio aqui, como Teus filhos, é primariamente alcançar pessoas que falam a língua portuguesa. E há muitas pessoas por aqui, Senhor. Muitas pessoas estão longe de familiares, estão carentes de amizade, de amor, de carinho, precisando de alguém para conversar, e que nós possamos ser as Tuas mãos, o Teu abraço, o Teu carinho para essas pessoas. Nós entregamos nas Tuas mãos as famílias aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém.